Então hoje a gente está aí na misericórdia de Deus, aí com o auxílio, não é, abnegado dos nossos irmãos aí, Newton, Marbson e Max, que estão nos ajudando. Tá certo? Aí depois já pode fechar o portão lá. Aí você consegue para mim só o apontador aqui para ver se está funcionando. Tá. Beleza. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em outro texto que vai nos ajudar também a entender um pouquinho aí sobre essa questão da mordomia cristã, que é uma doutrina basilar que a fé reformada vai ter dentre as doutrinas da graça. Você pode me perguntar, mas mordomia cristã tem a ver com as tem muito a ver e tem muito a nos transmitir com respeito ao nosso comportamento diante do Senhor. Doutrina da mordomia cristã. E essa é uma importante também lição ou marca da identidade cristã, que é o nosso tema de hoje. Nós vamos recapitular rapidamente, meus irmãos, antes de abrirmos este texto, algumas das outras marcas que nós já vimos aqui e todas estão gravadas. Se você de repente chegou depois aqui na nossa igreja e está visitando hoje, todas elas estão sequencialmente organizadas no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Ananindeua. A primeira marca que nós vimos é a marca da eleição. Eu sou um eleito de Deus. Essa é a primeira marca que um cristão tem consigo em relação à sua nova natureza em Cristo Jesus. Segunda marca, a marca de redenção. Nós somos redimidos por Cristo. Depois de eleitos, somos redimidos. A redenção operada na cruz nos é trazida de graça, como também um selo que o Senhor traz para com os seus filhos. Vimos também a marca da santidade. Nós somos santos enquanto cristãos, como o nosso Pai Celeste é. E vimos também que santidade não é apenas perfeição. A santidade de Deus, essa é incalculável em sua grandeza, em sua profundidade. Ele não tem consigo nenhum rastro de mal, de pecado ou de trevas. Mas nós, enquanto santos, ainda temos pecado conosco, mas somos santos porque somos separados. É santidade no quesito consagração. Vimos também uma outra importante marca, que é a marca do discipulado. Somos discípulos de Jesus, seus seguidores ou aprendizes. Foi o que vimos também nessa quarta marca. A quinta marca foi a marca do serviço. Nós, enquanto cristãos, somos servos de Deus. Também vimos que somos ovelhas de Jesus. Estamos sob o seu pastoreio. A sexta marca. E a sétima marca, vimos que somos filhos. Em Cristo, nós somos adotados. É uma doutrina também muito importante para a fé reformada, que é a doutrina da adoção. Nós somos feitos irmãos. No domingo passado, quando cantávamos aqui, durante a distribuição dos elementos da ceia, não sei quantos perceberam, o cântico que cantamos, Vinho e Pão, ele nos fala em um dos seus trechos, em uma das suas estrofes, sobre essa marca da filiação em Cristo. De que forma? Nós não somos só filhos de Deus. Em Cristo somos feitos irmãos de Jesus, porque Ele é o Filho unigênito de Deus. Então, muito interessante essa marca, né? E a gente cantava dizendo, né? Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. Olha só que interessante. E na semana passada, nós falamos de uma oitava marca, que é a marca do sacerdócio do crente. Todo cristão é feito sacerdote, ou seja, pela obra de Cristo foi aberto um novo e vivo caminho para que nós nele estivéssemos tendo acesso completo à graça do Senhor. E não mais com a necessidade de intermediação humana. Então já tínhamos, em Cristo nós temos, melhor dizendo, livre acesso ao Pai. Hoje chegamos, meus irmãos, a essa marca da mordomia. Essa parábola dos talentos, que você vai ler comigo aí em Mateus 25, de 14 até 20, nos ensina aí muito a esse respeito. Aliás, Mateus 25, de 14 até 30, tá? Não é 20. Vamos ler com atenção essa parábola dos talentos. Todos encontraram, amém?
Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhes, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que se tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Parábola dos talentos. Não é? Eu costumo sempre dizer, e isso é importante de nós esclarecermos para os amados irmãos, muita gente pensa que parábolas são historinhas que Jesus contou, uma historinha fictícia, e isso é uma grande confusão que as pessoas fazem, porque as parábolas de Jesus, elas são baseadas em princípios verdadeiros. Por exemplo, quando você ouve a parábola do rico e Lázaro, nós temos ali fundamentos importantes com respeito à escatologia, com respeito ao além-vida, a vida após a morte. Nós cremos na vida eterna. Ali se fala também a esse respeito e muito é ensinado por Jesus nessa parábola. Então, as parábolas que Jesus contava não eram coisas mentirosas, apenas para ilustrar. Ele não inventou essas coisas. Ele usava essa metodologia pedagógica e didática para melhor ser entendido pelos seus ouvintes. Jesus era um mestre da didática, um professor por excelência. Então, essa parábola tem muitas e importantes lições também a nos ensinar sobre a mordomia cristã. Mas a gente quer iniciar, meus irmãos, falando que todo cristão é um mordomo de Deus, ou seja, um fiel cuidador daquilo que pertence ao seu Criador. Além de sermos filhos, santos, eleitos, redimidos, ovelhas, sacerdotes, nós somos também, meus irmãos, responsáveis pela administração da criação. Esse foi o mandato que Deus deu a Adão, nosso primeiro pai, não é? Para que cuidasse da terra, cuidasse do jardim. E ele até então vinha cumprindo esta tarefa até desobedecer ao Senhor no tocante à árvore do conhecimento do bem e do mal. Justamente pelo fato, meus irmãos, de nós sermos cuidadores da obra, da criação, essa tarefa que o Senhor nos confiou, nada nós levamos quando nós partimos. Por quê? Porque nada nos pertence. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 textos para vermos essa verdade. Em Jó, capítulo 1, verso 21. E posteriormente, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 7. Primeiro em Jó 1, versos número 21. Veja só o que nós vemos a esse respeito, quando Jó
tem de si tirado os seus filhos e filhas, não é? Ali, após um desabamento. E diante dessa péssima notícia que recebeu, ele afirma em Jó 1:21, e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Outras coisas viriam a acontecer depois, ainda com Jó. Principalmente em relação à sua saúde, que foi também ali precarizada como um teste do Senhor para com o seu servo e com a sua integridade. Então, o Senhor dá, o Senhor tira, tudo pertence a Ele. Vamos ver também na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, verso número 7. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso número 7. Diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Então, as riquezas, os bens, as nossas possessões aqui nessa terra dizem respeito à nossa natureza transitória, aquilo que nós temos por enquanto. Na última terça-feira, lá no ponto de pregação, nós estamos fazendo uma jornada no Sermão do Monte. Tem sido bênção lá no nosso ponto de pregação em Águas Brancas. E a gente falou lá sobre a ambição do crente, quando lá em Mateus 6, de 17 em diante, o Senhor Jesus diz aos seus discípulos que não ambicionassem ou não tivessem no seu coração a cobiça pelas coisas da terra, mas pelas coisas do céu, pelos tesouros que nem a traça, nem a ferrugem e nem o ladrão podem tomar. A ferrugem no quesito de deterioração, a traça no quesito de destruição da matéria e o ladrão no quesito do assalto mesmo, do roubo daquilo que nós temos e desperta a atenção dos demais. Mas ajuntai para vós os tesouros do céu. Essa deve ser a ambição, a boa cobiça do coração do seguidor de Cristo. Porque nada nós levamos daqui. Tudo pertence ao Senhor. Jesus, ele quebra com o uso de palavras extremamente sábio e perspicaz, quando os fariseus, querendo jogar-lhe uma casca de banana, como comumente faziam, dizem: mestre, o que diz a respeito dos impostos? Devemos pagar a César? O que ele diz? Responde para eles. E pouca gente entende o que isso significa quando ele afirma. Qual é o rosto, qual é a insígnia da esfinge dessa moeda? E aí eles respondem: é de César, então dê a ele. Agora, dá a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Hein? Tudo. Ele está humilhando César com essa frase. E só que, com certeza, Jesus já sabia que eles não iam entender. E por isso não era o momento também chegado dele ser preso ali. E também os judeus tinham uma grande pinima ali, ou pirraça para com os romanos. Então, mesmo que eles tivessem entendido, também não teria muito efeito prático naquele momento. Mas o fato é, de Deus é tudo, meus irmãos. Nós, como vimos Davi proclamando lá no encerramento do livro de 1 Crônicas, ele vai nos trazer essa noção de que toda aquela arrecadação para a construção da casa de Deus, aquilo tudo era do próprio Deus. Eles só se encarregaram, veja só, de administrar. Isso é a mordomia cristã. Isso é mordomia cristã. É entendermos que nós nada levamos e tudo pertence ao Senhor. Segundo Walter Karchel, ele diz que mordomo quer dizer literalmente econômico, ou gerente. Não, isto é, aquele que é incumbido da direção da casa. E administrador é aquele a quem é entregue tudo quanto o Senhor possui para ser cuidado e desenvolvido. É aquele a quem o Senhor incumbe o governo daquilo que lhe é mais precioso. Senhor, aí está sempre em S minúsculo, porque está falando da etimologia original da palavra, tá bom? Quando ele quer dizer realmente um administrador de uma casa. Espiritualmente falando,
essa palavra em grego, oikonomos, significa administrador de uma casa. Era essa pessoa encarregada. Quem é que você lembra na Bíblia que teve esse cargo de administrar uma casa? Alguém pode me lembrar aí? José do Egito, muito bem. Ele era intendente ali da casa de Potifar. É a primeira lembrança que nós temos a esse respeito. Mas tem outros também. Num grau maior, até governamental, você vai ver também Daniel, tendo a função de sátrapa na Pérsia. E ele era também responsável por governar, por cuidar das coisas que não lhe pertenciam, obviamente, porque ele não era, muito menos da linhagem babilônia e depois persa, muito menos também ele era ali da descendência do rei. Então ele estava ali só para cumprir uma tarefa. Nós, meus irmãos, também somos imbuídos de uma santa responsabilidade que é de zelar, cuidar. Isso diz respeito só ao ministério pastoral? Não. Diz respeito a todos os crentes. Por isso, isso é uma marca de identidade cristã. Quem é crente cuida da criação. Quem é crente não polui. Quem é crente tem consciência de preservação, tem um olhar sustentável. Quem é crente tem cuidado com a reciclagem, não joga lixo pela janela do seu carro ou do ônibus que está usando para se locomover. Quem é crente tem consciência a respeito daquelas coisas que compra o que precisa, não o que está sendo apresentado na televisão com um olhar consumista das coisas. O crente ele é responsável pela criação. Eu vejo com muito lamento pessoas que se dizem crentes e que pensam que essa é uma doutrina comunista, que essa é uma doutrina que não é alinhada à palavra de Deus, quando tudo que a palavra de Deus nos ensina é preservar a criação. Obviamente que aí eu não estou a dizer que se invertem os pesos e as medidas das coisas. Pois há sim, eu preciso reconhecer e dizer a você nessa manhã, grupos que defendem que a criação está acima, ou seja, o meio ambiente, os animais, os recursos naturais estão acima do homem. Mas o Senhor não disse isso a Adão, Ele diz para dominar a criação e sujeitá-la. Então, como eu já disse em outra oportunidade, se você, pastor, eu não quero comer carne porque o animal vai morrer, faça isso na sua própria e livre iniciativa. Mas a Bíblia não te proíbe de nada disso, né? Você tem que sujeitar. Agora, obviamente, usando a criação em nosso benefício, com consciência de que você vai glorificar o nome de Deus também com o seu comportamento em relação à criação. E aí tem duas coisas, meus irmãos, que nós vamos examinar nessa manhã para compreendermos um pouco mais dessa importante doutrina bíblica, que é a doutrina da mordomia cristã. Em primeiro lugar, nós vamos ver a mordomia na Bíblia. A mordomia está espalhada na Bíblia. Não é uma doutrina dos reformadores. Eu costumo sempre dizer isso, porque as pessoas pensam, segundo Calvino, não. A gente olha para a Bíblia. O reformado nada mais é, o movimento da reforma, quando a gente começa a compreendê-lo de maneira profunda, nós observamos que ele é um movimento, na realidade, não dos reformadores, mas de homens levantados por Deus para retornar à essência da igreja, que são as Escrituras. A palavra é o norte, é a pauta, é a régua, é a bússola que o crente deve ter, e nada mais. É o Cristo da palavra que nós cremos, é o Espírito Santo da palavra que nós testemunhamos agindo no nosso meio, é o Deus da palavra que nós temos o registro da sua obra sendo realizada através dos séculos. É a palavra que é a nossa regra, única regra, melhor dizendo, de fé e de prática. Importante dizer isso, de fé é o que está na tua consciência, de prática é o que as tuas mãos e os teus pés têm produzido em benefício do reino. E olha só, a mordomia na Bíblia é uma doutrina da graça, aplicada aos crentes da nova aliança, e não apenas. Deus confia os seus bens, tudo aquilo que ele possui. Volta lá para o Salmo 24, comigo, por favor. Salmo de número 24. E o que nos diz aí o Salmo? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, tudo pertence a Ele, mas Ele confia-nos a administração desses bens, ou seja, de tudo que lhe pertence.
mas para que nós administremos esses bens de que forma? Com sabedoria, com diligência, com honestidade e com fidelidade. A gente já vai entrar no segundo ponto na parábola, não vou me deter muito nela ainda. Mas, olha só, a parábola nos ensina muito a esse respeito. Não é só cuidar, é cuidar com diligência. Não é só cuidar com diligência, também com responsabilidade, visando o benefício do seu Senhor. Quando você cuida de uma planta, quando você trata bem de um animal, quando você zela pela limpeza da sua casa, a limpeza do seu bairro, enfim, você cuida das coisas que Deus tem nos confiado, você tem então produzido um comportamento condizente com o que a palavra de Deus requer de nós. Mas por que isso? Por que a mordomia é importante? A primeira coisa que está ligada à mordomia na Bíblia é o fato de que Deus é o Criador de todas as coisas, de tudo. Todas as coisas são dele, e foi ele que criou. Alguém já me perguntou certa vez, pastor, Deus criou e continua criando. Isso é verdade, sim ou não? A gente tem dúvida. Sim ou não? Não. Por que não? Como é? Pode falar. Por que ele não continua criando? Criou tudo. Em Gênesis nós vemos que ao sexto dia ele encerrou a criação. Mas pastor, aí olha só, é pura ciência isso, gente. Pastor, como é que todo o tempo tem galáxias novas e tal, são descobertas? Mas quem disse que elas foram criadas agora? Você sabe que a luz do Sol, a nossa estrela mais próxima, ela demora um tempo para chegar na Terra. É por isso que a gente tem dia e noite. E por causa do movimento de translação e rotação. Mas você sabe que uma estrela que está mais distante do Sol, vamos usar agora essa referência, o que nós vemos chegar aqui, a sua luz, a gente está contemplando uma coisa que não existe mais. Por quê? Porque aonde ela está, na vastidão do universo, a sua morte ocasiona uma explosão tão grande que a sua luz pode ser vista a milhões ou centenas de anos-luz. E quando você vê a estrela, é que ela está morrendo. Ela não está mais lá. A gente admira o que não está, porque o tempo é diferente em relação a esse manejo das grandezas físicas. Deus criou tudo em 6 dias. Ele não está criando. O que a gente está descobrindo é pela nossa inteira limitação de tempo, de espaço e da morte, que também nos impede de prolongadamente nos debruçarmos nessas descobertas fantásticas que o universo tem a nos apresentar, feito ele que foi pelo Senhor. Então Deus é o Criador de todas as coisas. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos dizer em hipótese nenhuma que isso aqui é meu, nada é seu, nada é meu, tudo é e pertence ao Senhor. Pastor, mas eu fui lá na concessionária, assinei o contrato de financiamento, ou quitei à vista o meu carro. Mas com que material foi feito esse carro? Com que petróleo? Com que metal? Como é que ele foi feito? Não. E como é que foi feito? Tudo é do Senhor. Já parou para pensar nisso? Abra sua Bíblia lá em Atos 17, 24 e 25. Vou pedir para a nossa irmã Analice ler para a gente. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 24 e 25. O discurso de Paulo em Atenas e a sua defesa da criação. Olha só o que ele vai dizer a respeito desse nosso Deus, que é o Criador de todas as coisas. Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se
de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Obrigado, irmã. Aqui nós vemos que Deus não é só o Criador. Os teístas abertos vão defender essa premissa, que é falsa, é herética, quando dizem que não, Deus é o Criador sim. Mas Ele criou e agora é cada um por si. É isso que a Bíblia nos diz? Não. A Bíblia diz que Ele não é só Criador. Ele é Criador e sustentador. A ideia aqui, meus irmãos, de sustento é alguém segurando como um arrimo tudo que há. E sem Ele tudo cai, desmorona e se arruína. Sem o Senhor cuidando, zelando milimetricamente por cada detalhe das coisas criadas, você pode ter toda certeza que tudo se desintegraria. Olha só o tamanho do poder de Deus. A gente costuma pensar só no macro, no grande, na vastidão, mas nas coisas mínimas. As células, os átomos organizados, totalmente sincronizados para um funcionamento saudável de um organismo. As gotas da chuva na sua quantidade necessária. Ah, pastor, mas tem enchente, mas não por culpa de Deus. Vai ver encosta, foram construir no litoral, assorearam o leito dos rios. Não tem... Belém aqui é um grande exemplo para nós. A cidade pensada pelo intendente senador Lemos, Antônio Lemos, de ser uma cidade, a Veneza da Amazônia. Não foi assim que depois seus sucessores pensaram, e hoje está aí, para quem quer ver e não ver todos os malefícios de um mau planejamento urbano no tocante às águas. Então a gente sofre com as enchentes, não é por culpa de Deus, a chuva é na quantidade necessária. E a organização. Gente, quem já teve oportunidade na escola ou por curiosidade, hoje a gente vê tanta coisa na internet e às vezes não vê as coisas que realmente nos edificam. Por exemplo, alguém já teve oportunidade de ver como é que é um aparelho auditivo humano? E também de outras espécies de animais. Se você olhar com atenção, o detalhe parece que foi um artesão que desenhou, um projeto mandou fazer. Aí você vai me dizer que explodiu um negócio por acaso, aí, olha, aparelho auditivo humano aí, como tinha que ser, do jeito que tinha que ser. Foi pensado. Grandes cientistas na história já se dobraram a esse reconhecimento ao dizerem que a riqueza ou a complexidade das coisas observadas na natureza e no universo não nos deixam outra sugestão. Há um Criador. E Ele é dono de todas as coisas. O Senhor é dono de tudo. Como vimos aqui na defesa de Paulo em Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor, ou seja, a autoridade, o dono, o proprietário do céu e da terra. E por isso que ele diz, não pode Ele habitar em santuários feitos por mãos humanas. Esse altar do Deus desconhecido de vocês é uma ousadia, uma audácia para dizer que cabe um Deus aí nesse altar. Mas eu quero dizer para vocês que esse que vocês não conhecem, esse é o único verdadeiro. Pode jogar fora todos os outros. Eles se enfureceram com ele, mas não por isso, mas porque ele falou a respeito da ressurreição e não criam na incorruptibilidade do corpo. Segundo lugar, mordomia na Bíblia também ela é fundamentada na relação do homem com as coisas criadas, que é só de mordomia e administração. O homem não ele não compra nada de Deus, ele não aluga, ele não tem nenhuma outra relação com as coisas criadas que não seja de mordomia e administração. Alguém abre para mim Gênesis 1, 26 e 29. Vou pedir para o João ler para a gente aí. Ó. Gênesis capítulo 1. Só Gênesis que a gente vai ver aqui. Ó. Capítulo 1, versos 26 e 29. Depois, do lado dele, o Felipe vai ler Gênesis 24, 2. E o Marcos vai ler Gênesis 39, 4.
Gênesis 1, 26 até 29. Vamos ver aí com o João. Pode ler. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem sua imagem, a imagem de Deus criou o homem e a mulher os criou. Até o 29. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. enchei a terra e sujeitai-a. Primeira coisa que aprendemos aqui da relação de administração. Não foi o homem que teve essa ideia. Olha, eu acho que eu vou encher a terra, vou cuidar das coisas. Não, foi Deus que mandou. Para Deus ter mandado, significa que pertence a Ele, que a nossa relação é de obediência em relação ao seu mandato da criação, mandato cultural. Vamos ver ainda aí, meus irmãos, Gênesis 24, 2, com o Felipe, que vai ler para a gente. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa. Aqui, você, aí coloca aí no verso 3 também, por favor. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Então, até o juramento, que é feito aqui, obviamente, com todo um artifício do mundo antigo, né? Esse texto, às vezes, até é usado para defender coisas polêmicas, mas aqui, na verdade, eram costumes de povos ali da região de Canaã. E aqui, Abraão, ele coloca o seu juramento diante do Senhor, que fez os céus e a terra. Também trazendo aí para o seu servo esse ideal de administrar, por paralelo aqui com o que Deus deu ao homem, para que ele administrasse a escolha da esposa do seu filho. Olha só, Deus dá para nós também essa responsabilidade de administrarmos as decisões em relação à nossa família. Não é você que possui esse poder. Toda a autoridade pertence a Deus. Vamos ver também o texto de Gênesis 39, versos número 4, com o Marcos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Então a mordomia vista aqui na expressão de José, que a gente citou lá na introdução, também como outro exemplo dessa relação aqui de José para administrar algo que não era seu. Ou seja, a dispensa, né, ele era chamado despenseiro da casa de Potifar. E a dispensa, meus irmãos, não era um cômodo qualquer, era o mais importante cômodo da casa. É onde estava a alimentação. Então, não é, César? A dispensa é algo que pouca gente mexe. Só quem nós temos confiança. Outra coisa que a gente aprende, meus irmãos, sobre a doutrina da mordomia na Bíblia, que não apenas o povo de Israel, como também povos pagãos, precisaram se curvar a esta verdade.
Abra sua Bíblia em Ezequiel 29, de 1 a 10, e vamos ler também em Daniel 4, de 28 a 37. Daniel 4, de 28 a 37, vou pedir ao presbítero Santos que leia para a gente, e eu vou ler Ezequiel, capítulo 29, versos de 1 a 10. Não era só Israel que tinha esse dever, outras nações também foram desafiadas a essa consciência. Ezequiel 29, de 1 a 10. No 10º ano do 10º mês, aos 12 dias do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele, contra todo o Egito. Fala e dize: assim diz o Senhor Deus: eis-me contra ti, Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que te deitas no meio dos seus rios e dizes: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim mesmo. Mas eu porei anzóis em teus queixos e farei com que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas. Tirar-te-ei do meio dos teus rios, juntamente com todos os peixes dos teus rios que se apeguem às tuas escamas. Lançar-te-ei para o deserto, e a ti e a todo peixe dos teus rios sobre o campo aberto cairás. Não serás recolhido nem sepultado. Aos animais da terra e às aves dos céus te dei por pasto. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, pois se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Tornando-te eles pela mão, tu te rachaste e lhe rasgaste o ombro, e encostando-se eles a ti, tu te quebraste, fazendo tremer os lombos deles. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que trarei sobre ti a espada, e eliminarei de ti homem e animal. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor. E aí ele continua fazendo várias ameaças aí, na verdade, apresentando-lhes coisas que se cumpririam de fato, sendo ele o Senhor, e aqui trazendo a ideia de miséria, de limitação do rei do Egito, Faraó. Vamos ver o que Nabucodonosor também foi confrontado com a leitura do presbítero Santos. Daniel 4, 28 a 37. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa de real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. O rei foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado de orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornei-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino,
e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Não apenas Israel. Nabucodonosor, interessante esse texto, né? Nos fala de uma coisa repentina. Eu tenho em casa uma obra chamada Bíblia em Ação, que é a Bíblia em quadrinhos, né? Para quem gosta, muito interessante. Tem pessoas que dizem, isso aí não pode, é quebra do segundo mandamento. Isso eu acho uma estúpida besteira. E na realidade é uma grande e maravilhosa ferramenta para a evangelização. E é muito interessante, mostra assim exatamente como o texto da palavra de Deus nos ensina. Imediatamente falou Daniel a ele foi ter com os animais, comendo grama. E a gente, no texto lá, mostra ele mesmo lá, pastando. Imagina só o tamanho da humilhação do rei da Babilônia, da grande Babilônia, defrontado ou confrontado com a autoridade daquele que criou todas as coisas. Ninguém lhe pode resistir à mão, como ele mesmo reconhece. Isso nos faz entender, meus irmãos, que nós somos apenas e tão somente administradores, mordomos. A mordomia, então, envolve tudo aquilo que nós vamos prestar contas a Deus. Em diversos textos que a gente mencionou aí, mas eu quero ler 2, Eclesiastes 9, verso 10, que eu vou pedir ao nosso irmão César ler para a gente, e Romanos 14, 12, que eu vou pedir para a sua esposa Larissa ler para a gente. Vai chegar o microfone aí. Eclesiastes 9, 10 e Romanos 14, 12. Eclesiastes 9, do 10. 7. 10. Isso. 10. Verso 10. 10, ok. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, para onde nós vamos, meus irmãos? Não vamos levar nada dessa vida. Mordomia vista naquilo que envolve que vamos certamente prestar contas ao Senhor. E depois Romanos, capítulo 14, verso de número 12. De modo que cada um que nos dará conta de si mesmo a Deus. Então, cada um de nós dará conta diante de Deus. Pastor, mas a gente não está lavado e remido no sangue de Cristo. Como é que a gente vai dar conta? Vai dar contas. Tem uma coisa que tem que te preocupar, é com a tua vida. Porque, mas eu sou um salvo. Isso aí não vai mudar, você não vai ser condenado. Mas você ainda terá que prestar contas diante do Senhor de tudo que você fez. A diferença é que após essa prestação de contas, todos serão tidos como indignos. Todos, sem distinção. Entretanto, contudo, todavia, porém, aqueles que já estão selados com o sangue do Cordeiro imolado na cruz, nosso Senhor Jesus Cristo, não passarão para
o lago de fogo reservado para o diabo e seus anjos, mas terão o convite dele: vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. A diferença será a sentença, mas o processo será o mesmo para todos. Todos serão julgados. Então, meus irmãos, mordomia envolve entendermos que Deus é o Criador de todas as coisas, tudo, indiscriminadamente tudo. Envolve termos uma relação de administração ou cuidado com as coisas criadas, porque é só o que a gente pode ter mesmo. Não temos nenhum tipo de pertencimento com o que nós temos aqui. A tua casa, o teu carro, um investimento que você tenha, tudo isso aqui, quando você morrer, como lemos lá no texto de Eclesiastes 9:10, não vai poder seguir contigo. Tem uma história interessante da morte de Alexandre Magno, que ele tem os pedidos de Alexandre o Grande, né? O Alexandre Magno, grande imperador da Macedônia, Império da Macedônia aí alguns séculos antes de Cristo. E foi a preparação do terreno ali para essa hegemonia grega dos tempos do Novo Testamento. Aí você observa, ele, dentre tantas coisas, ele pede para que médicos levassem o seu caixão pelo caminho, para mostrar que nem mesmo os mais bem dotados homens na questão da ciência ou da medicina poderiam salvar o homem da sua morte quando chegasse o seu tempo. Também outro pedido era para que os seus bens fossem jogados no caminho, assim, moedas, riquezas, para que ficasse comprovado que não teria como ele levar isso aí para o túmulo. E o outro pedido eu esqueci, mas tinha um terceiro pedido, eram 3 pedidos. Mas essa da riqueza nos ensina muito sobre essa transitoriedade da vida. Envolve entendermos também, meus irmãos, que não apenas a igreja ela é convidada a entender a mordomia, também os povos pagãos. Não era só Israel, também Nabucodonosor, também o faraó do Egito é também confrontado com a autoridade de Deus sobre todas as coisas e o dever nosso de cuidar da criação. E também envolve que o entendimento de que nós vamos de tudo prestar contas ao Senhor, daquilo que fazemos e também daquilo que deixamos de fazer. Em segundo e último lugar, meus irmãos, nós observamos ainda a administração, ou como nós vamos administrar aquilo que Deus nos confia. E agora a gente vai mergulhar na parábola dos talentos. Lá, deixa a sua Bíblia aberta, em Mateus 25, de 14 até 30. Então, olha só. Aqui Jesus nos ensina muito sobre a mordomia através da parábola dos talentos. Em primeiro lugar, ele diz que Deus é dono de tudo que existe. No verso 14 é dito o quê? Vamos lá. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. No Salmo 24:1 nós já vimos. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela há. O mundo e os que nele habitam. Não só o mundo, também os que nele habitam, isto é, as criaturas, os homens, os animais, as plantas, tudo pertence a Deus. E como é que a gente sabe isso? Será que é só uma questão de inferência, de credo, de fé? Será que Deus não deixa a digital dele nas coisas? Você pode examinar, meus irmãos. O falecido, nesse ano inclusive, Adalto Lourenço, que era um grande defensor aí do criacionismo, um homem muito usado por Deus durante os anos que pôde contribuir academicamente para a defesa da criação, do criacionismo, e ele nos ensina muito. Tem muitos vídeos, materiais dele no YouTube. Pesquise e veja, ele tem um vídeo falando só sobre as digitais de Deus na criação. Impressionante. Ele fala de física, de ciência, apontando para a Bíblia. Tem outro que ele explica também sobre a Arca de Noé, muito fantástico também. Mas olha só, Deus é dono de tudo que ele existe e ele deixou a assinatura dele. Sabe aquele gado que já teve oportunidade, já viu em aquele canal do boi que tem na televisão, né? Aquele gado que é marcado. Para que ele é marcado ali? Para mostrar que ele é propriedade daquele fazendeiro, daquele dono. A mesma coisa acontece com as coisas criadas. É porque você não está vendo, mas o teu DNA aponta para a criação.
as tuas células, a organização da tua circulação sanguínea, tudo aponta para quem te criou. Isso porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Mas pastor, Deus não é espírito? É, mas Ele nos cria na concepção daquilo que Ele é. Obviamente, falhos, obviamente limitados, porque não somos Ele, somos criados por Ele, é diferente. Então Deus é dono de tudo que existe. Como esse Senhor da parábola, que se ausenta do país, chama os seus servos e lhes confia todos os seus bens. Deus nos confia também tudo que Ele tem. Tudo é tudo, porque Ele é criador de tudo. Quais são todos os bens do Senhor? Você poderia fazer um inventário dos bens do Senhor? Não dá. Tudo é dele. É mais fácil dizer assim logo. É mais fácil saber, né? Alguém diria assim, vamos dizer o que não é dele. Nada, porque tudo é dele. Então, Deus é dono de tudo que existe. Como esse Senhor da parábola confia também todos os seus bens aos seus servos. Segunda coisa, cada pessoa é um mordomo, pois recebe de Deus algum talento para administrar. No verso 15, ele diz, a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Duas coisas importantes aqui. Deus dá talentos a serem multiplicados, e não guarnecidos, como aquele servo infiel o fez, enterrando o talento que lhe foi dado. Era uma moeda, tá? E ele guardou, não investiu, nem mesmo no banco, se ele não tinha capacidade para multiplicar, para que fosse então e rendesse juros ao seu senhor, como ele depois o adverte. Cada mordomo tem o dever de multiplicar o patrimônio que recebeu de Deus. No verso 16 e 17 nos é dito isso, que recebeu 5, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Não foi o que recebeu 1 fez. E por isso ele foi julgado, lançado em cadeias e também nas mais profundas trevas, como diz aqui a parábola contada pelo nosso Senhor. Outra coisa, tempo para o exercício da mordomia. 2 aspectos temporais são apresentados aqui nessa parábola. Primeiro com o Senhor, que diz que se ausentou do país, e depois, quando diz que depois de muito tempo ele voltou, como está no verso 19. Depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. A partir do momento em que a obra de Cristo é concretizada, consumada na cruz, a era da graça, a aliança, o pacto da graça se inicia para a igreja. Nossa tarefa, meus irmãos, é multiplicar com diligência os talentos que Ele tem nos dado. Porque se você enterrar, quando Ele voltar, Ele vai te pedir contas. E o que você vai ter a oferecer a Ele? Essa parábola, ela é desafiadora. Ela não é aquelas parábolas bonitinhas, como o filho pródigo, a ovelha perdida. Ó Senhor, quão boa é a tua graça. E ela é de fato. Mas essa parábola nos apresenta para a necessidade de responsabilidade. Eu quero sempre lembrar a igreja que, apesar de sermos calvinistas reformados e entendermos que somos predestinados sim, somos salvos para sempre sim, porque quem nos salvou não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Isso aí é inegável. A graça de Deus é incondicional. A expiação dele foi para os eleitos. São doutrinas basilares, mas isso não te elide ou te afasta da responsabilidade de servi-lo com compromisso, com zelo, pois você vai prestar conta de tudo que você tem diante do Senhor. Isso não significa que você vai perder a salvação, mas no céu há galardões para os servos que forem fiéis a Ele até o fim. Por isso ele diz, seja fiel até a morte, eu vou te dar uma coroa da vida. E dar-te a coroa da vida. É a mensagem do anjo para a igreja em Apocalipse. Veja só. Há um tempo, o tempo do serviço é agora. Muita gente fala assim, não pastor, estou esperando melhorar a minha situação e eu vou me engajar mesmo na obra, no reino. Meu irmão, no céu não tem mais serviço, é deleite, é adoração. Eu não estou dizendo com isso que no céu você estará ocioso. Haverão coisas a serem feitas no céu. Em um outro episódio a gente discute isso aí. Mas o que eu quero que você entenda é, no céu é deleite, a presença de Deus é a eternidade, não haverá mais choro.
mais lágrima, nem pecado, mais morte. Lá é para sempre, sempre desfrutar das delícias da presença do nosso Pai. Mas aqui é serviço, aqui é trabalho. Tem que se voltar para isso, tem que se inclinar as mãos para o trabalho. Porque para onde iremos, como diz o autor dos Eclesiastes, não haverá mais trabalho a ser feito, no sentido humano, né, que possamos falar. Então, ontem ação social, semana retrasada, EBF, e não para por aí. O crente tira férias, a gente sempre lembra isso, tá? Ninguém aqui é adepto tem igreja que defende isso, eu sei. O crente pode nem tirar férias, que já é disciplinado. Mas aqui o crente tem férias e deve descansar. A gente recomenda, inclusive, que as pessoas façam isso. Mas a igreja não tira férias, entendeu? É por isso que a igreja não é feita só de 2, 3 pessoas. Ela tem uma comunidade, ela é todo o corpo de Cristo envolvido, cada um com as suas aptidões e habilidades dadas pelo Espírito Santo. Então, nesse tempo, meus irmãos, nós não descansamos. Em novembro eu vou tirar férias também. O pastor também tira férias. Se você não sabia, sabe agora. Mas a igreja continua, né? O pastor Gabriel vai tirar férias, aí vai fechar a igreja, tá? Só em dezembro que volta. Não. Tem outros irmãos que vão aqui dar continuidade, igualmente capacitados e que igualmente estarão com a unção do Senhor para dar continuidade à sua obra. Então é por isso, meus irmãos, que nós temos que ter esse entendimento também de urgência. Existe um tempo e nós precisamos de responsabilidade para fazer isso rápido, porque se aproxima a vinda do nosso Senhor. A duração dessa mordomia, meus irmãos, é o tempo da vida do mordomo, durante toda a tua vida. Lá em Lucas 12:20, está escrito: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Deus pode nos chamar a qualquer momento. E obrigatoriamente vamos prestar contas daquilo que Ele nos depositou em confiança. Então, faz com excelência, faz com engajamento, faz com alegria, enquanto tens condição, porque depois não haverá mais segundas chances. E finalmente no verso 19, nos é ensinada também nesta parábola, que todo mordomo prestará contas dos bens que recebeu. No texto do verso 19, além de falar do tempo, ele diz: voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Vem cá, vamos sentar. Eu que te dei 5. Não, meu Senhor, está aqui, ó. Trouxe mais 5, tem 10. Tá bom. E o outro? Também trouxe mais, o que tinha 2. Mas e o que tinha 1? Ele enterrou, não investiu, nem mesmo juros rendeu. Então isso nos mostra, meus irmãos, que a penalidade que esse recebeu, olha só, lá no verso de número 27 em diante: cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. A gente tem visto muitas vezes gente satisfeita em apenas se alimentar da palavra. Meus irmãos, você não pode mais passar mais um dia sequer sem ter um alvo, uma meta na tua semana. Essa semana eu vou falar do evangelho para alguém. Essa semana eu vou compartilhar os talentos. Compartilhar talentos, as pessoas pensam por uma leitura equivocada da parábola, que é você estar aqui servir na igreja, cantar, tocar, pregar, ajudar na diaconia, presidir na igreja, que é o diaconato, o presbiterato. Meus irmãos, isso é parte da multiplicação, mas principalmente fazer discípulos. Foi isso que o Senhor Deus nos chamou a fazer. O Senhor Jesus: ide por toda a terra e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E de fazer discípulos. Tem gente que pensa que é ir de pregar. Pregar é um instrumento que você usa para fazer discípulos. Mas pregar não é o id.
ide a fazer discípulos. Tenha isso contigo, um desafio. Toda semana tem que falar pelo menos para uma pessoa. Existe o método Strachan de multiplicação de igrejas, e que ele muito dificilmente aplicado porque as pessoas não se comprometem com ele. Mas algumas igrejas têm tido resultados incríveis de crescimento, e não crescimento apenas enchimento, é crescimento de qualidade. Quando se aplicam nesse método, é um crente falando para um crente. Às vezes a gente se perde pensando assim, eu tenho que pregar para 100, 200, multidões, estádios lotados. Você não tem condição de acompanhar essas pessoas, de visitar estádios lotados, de chorar com os que choram com estádios lotados, estar na casa de milhões de pessoas, não tem como. É por isso que mega igrejas têm grandes problemas. E pequenas comunidades conseguem se assistir melhor. Eu particularmente penso que 100 pessoas é um número razoável. Uma igreja passou disso, funda outra. Em outro bairro, preferencialmente, não do lado para fazer concorrência. Então, é o entendimento bíblico, como deve ser. Quando Paulo via que já estava consolidado o negócio ali, ele ia para outro lugar. O meu tempo que já foi, agora eu vou para Colossos, agora eu vou para Éfeso, agora eu vou para Corinto, agora eu vou para Filipos. E foi sendo assim o seu ministério, foi sendo assim o ministério também dos nossos pais no passado. Então, meus irmãos, Jesus nos ensina nessa parábola estas verdades. Deus é dono de tudo que existe. Ele é o Senhor que nos confia os seus bens. Cada pessoa é um mordomo, um cuidador, pois recebe de Deus um talento para administrar e cuidar com zelo. Cada mordomo tem o dever de multiplicar esse patrimônio. O tempo para o exercício da mordomia é hoje e durante a sua vida. E todo mordomo prestará contas de todos os bens que recebe, como aqui também o Senhor da parábola. Conclusão, meus irmãos. Todo cristão é um mordomo de Deus. Mas quais são as implicações dessa verdade? Saber disso é importante, mas mais importante é exercitar isso na tua vida. De que forma? Primeiro, a doutrina da mordomia acaba com a separação entre o sagrado e o profano. Aquela ideia que primeiro via do dualismo grego e depois vai sendo incrementado no catolicismo romano, que separa o que é sagrado, e isso agrada a Deus, mas o que é profano é secular. Quem já ouviu essa expressão? E ela é comumente compartilhada nos nossos meios evangélicos de uma maneira errada. Não, porque no meu trabalho secular... Como assim? Não, porque eu estava ouvindo aqui uma música secular. Música secular? Não, porque eu estava lendo um livro secular. Quem foi? Aí chegam para Paulo e falam assim, olha, comida sacrificada a ídolos a gente não pode comer. Está lá na primeira carta aos Coríntios. Por quê? Porque é secular, é profano. Corinto, uma cidade, uma comunidade, um centro comercial e cultural da Grécia. Comunidade grega. Então, olha a ideia dualista deles. Aí Paulo falou, não. Quem foi que criou o animal que supostamente foi sacrificado a um ídolo? Primeira coisa, quem foi que criou? Deus. Existe ídolo? Não. Então sacrificaram falsamente, não foi sacrificado para ninguém. Então você pode comer, é de Deus. Agora, por motivo de consciência, para que não se escandalizem os que estão começando na fé, o amor é maior que a liberdade. Então evite, não comam. Agora, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Não tem sagrado, não tem profano. Tudo é de Deus. Se tudo é de Deus, tudo é sagrado. Ah, pastor, mas um ímpio, ele é profano, ele escarnece da fé. Esse cara, ele merece ser atropelado, fuzilado num paredão. É isso que a Bíblia nos ensina? A vida dele, por ser eivada de pecado, por ser um criminoso, um delinquente, ele é menos pecador que eu? Ou mais pecador que eu? Não. Toda a vida é sagrada. Tem planta que é profana, planta que é sagrada. Toda profissão deve ser sagrada para quem é santo. Se você é um filho de Deus, se você é um discípulo de Cristo, se você é um mordomo do Senhor, você vai servir, como Paulo fala
aos Efésios e também aos Tessalonicenses. Você vai servir ao seu patrão como se fosse a Cristo. Você vai deixar a marca da excelência onde você passar. Seja faxinando, seja carimbando papel na sua repartição, seja criando conteúdo digital, seja sendo um policial, guardando a cidade, seja trabalhando na advocacia, seja cuidando de vidas com a medicina, seja lá o que você fizer, você está sendo um mordomo do Senhor. Se cuida da tua profissão e a vive com zelo e com competência. Então não há essa separação. A reforma acaba com isso para nós. Chegam para Lutero e perguntam: como é que eu posso agradar a Deus? Aí você o quê? Eu sou sapateiro, então faça o melhor sapato que você puder. Você vai glorificar o nome de Deus. É assim, meus irmãos. O que você é? Eu vendo cosméticos. Venda de maneira honesta. Cobre o justo. E você vai glorificar o nome de Deus. Ah, pastor, mas eu trabalho com serviços gerais. Faça o seu trabalho com excelência para que você seja notado ali, não pelo que você faz, mas por quem você serve, a quem você serve. Eu já saí de lugares, meus irmãos, em que trabalhei e tive esse feedback que muito me encheu de alegria. De falar, olha, quando o Gabriel estava aqui, a gente sentia uma paz, um ânimo diferente. Isso é Jesus. Jesus estava naquele lugar junto com o seu servo. Importa que ele cresça e que nós diminuamos. Mas se você não faz nada, se você não busca ser competente, se você é mais um no meio dos outros, você não é luz. É uma lâmpada apagada. Ou um sal que não presta, mas apenas para ser pisado pelos homens. 2, a doutrina da mordomia nos coloca em total dependência de Deus, por motivos óbvios. Se nada nos pertence, a gente tudo tem que pedir a Ele. E precisamos dele. Isso nos mostra ou nos molda uma vida de submissão. E em terceiro e último lugar, a doutrina da mordomia cria em nós um senso de responsabilidade. Porque de tudo que fizermos ou deixarmos de fazer, vamos a Ele prestar o quê? Contas. E se vamos prestar contas, a gente começa a vigiar os nossos passos, a cuidar do nosso coração e a andar em conformidade com a sua lei. Pode falar, meu irmão. Listas. Nem todas convêm. Vou trabalhar num motel. Eu vou estar contribuindo com coisas que não agradam a Deus, né? Até Sim, mesmo ou num bar. Destruir um lar, né? Porque ali se pratica coisas abomináveis a Deus, imorais, né? Entendeu? Então, não fica muito aberto dizer que todas as coisas são lícitas, nesse caso aí, não são profanas. Não fica muito assim solta essa questão aí que você colocou? Porque veja só, na verdade, o que eu quis dizer com isso? Olha só, a profissão, vamos supor, aí o problema não é a profissão em si, é o local. Porque ela vai trabalhar, por exemplo, como recepção. Recepcionista é uma profissão digna. Agora, o local aí já é uma escolha que a gente vai fazer. Foi isso que eu quis dizer. Então, por exemplo, um vendedor. Vendedor, ele não é uma profissão indigna. Mas vender drogas é, entendeu? Então, é a consequência da profissão. A profissão em si, lógico que eu estou falando de coisas lícitas. Exemplo, traficante, não é profissão, é um crime. Pois agora ficou mais claro, mais né? uma fechadinha aí, né? Porque fica Isso. tão aberto que às vezes Sim, confunde, é lógico né? que é. Muito obrigado, irmã. O Marquinhos quer fazer um comentário também. Obviamente, a gente tem que ter essa cautela, porque, por exemplo, que nem uma pessoa chegar, olha, pastor, me converti, mas a minha profissão, eu sou dançarina de boate. Né? Ou, cara, eu sou gogo boy. Aí, realmente, ele pode desenvolver as habilidades artísticas dele de uma maneira a glorificar o nome de Deus, não necessariamente nos locais onde ele estava trabalhando antes de ser salvo por Cristo. Nesse contexto da irmã, é muito bom ela ter citado esse contexto, porque a gente vê muitos irmãos que, até antes mesmo deles se converterem, eles tinham práticas e trabalhos, né, que eram dessa maneira, né, que provocavam as pessoas a estarem ali no contexto de, no caso que ela citou, né, de adultério,
esses locais que acontecem muito dessas coisas. Então, esses irmãos, depois que eles se convertem, eles buscam mudar de profissão, né? Ah, não, eu estava no outro emprego e aí eu percebi que não era ali o meu lugar, eu estou buscando outro trabalho, Deus me abençoou, consegui um trabalho em outro lugar. E aí a gente vê que a mudança não é só na conversão, mas sim na profissão também, não é? Sim. Porque ela percebe o efeito que ela está causando. Não é só interna, é externa também. Exatamente. Entendeu? Ela vai Mas redundar em evidências exatamente, de mudança, né? Isso aí, exatamente para visar glorificar a Deus, vamos supor, essa pessoa que trabalha lá na recepção de um prostíbulo, ela vai pedir as contas dela e vai, confiando no Senhor, entregar para exercer a mesma profissão, recepção, atendimento, num local digno, num local decente, para o tocante a viver uma vida de testemunho diante do Senhor. Então essa doutrina, meus irmãos, ela cria em nós esse senso de responsabilidade, de vigiarmos e de acautelarmos a nossa vida no Senhor. Eu separei uma frase aqui de R.C. Sproul, que nos fala também sobre a doutrina da mordomia. Ele diz: Deus nos chama para sermos mordomos fiéis de tudo que Ele nos deu, reconhecendo que tudo pertence a Ele, que somos responsáveis por administrar suas bênçãos com sabedoria e gratidão. Isso é ser um mordomo de Deus. Isso é exercermos a administração daquilo que Ele nos dá com satisfação, com gratidão e com zelo e diligência, não como aquele servo infiel que enterra os seus talentos, mas como os servos operosos que pegam os talentos e multiplicam para a honra e o benefício, o lucro, entre aspas, do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos, meus irmãos, ficar de pé nesse momento, encerrar nossa EBD com um cântico que nos aplica aquilo que nós vimos nessa manhã sobre